Na aula de hoje nós vamos falar sobre um programa de recuperação de áreas degradadas. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o estudo do EIA-RIMA, do estudo de impacto ambiental, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo da recuperação de áreas degradadas. Uma vez que as atividades que nós realizamos no meio, elas podem ocasionar algum tipo de ação ambiental. Para a gente começar a entender isso, nós temos que verificar que uma área degradada é aquela que após distúrbio teve eliminado os seus meios de regeneração natural, não sendo, portanto, capaz de se regenerar sem interferência antrópica, ou seja, uma interferência externa que venha para que possa, então, se regenerar. O mesmo autor diz que a área perturbada é aquela que sofreu distúrbio, mas teve meio de recuperação biótica. O que significa isso? Então, degradação é aquela que não vai conseguir se retornar sem que a gente possa fazer um processo então de intervenção. A área perturbada é aquela que ela vai conseguir se recuperar com dificuldade, mas ela vai se recuperar devido aqui uma interação biótica da vida que pertence. É a mesma coisa nós olharmos, por exemplo, essas imagens que nós temos aqui. Aqui a gente tem um forte indício de degradação, que essa área ela não vai voltar. Então a gente tem que fazer um processo aqui de intervenção para conter todo aquilo que está levando essa área ao processo de degradação para a posterior recuperação dessa área. E para que a gente possa fazer então essa recuperação de área degradada, existe aí do governo um programa aí no seu decreto das leis ambientais, que é o PRAD, o Programa de Recuperação de Área Degradada. A recuperação deve ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente. Ou seja, eu tenho um plano, um projeto que eu vou aplicar em uma determinada área que está degradada, de forma que ao longo do tempo a aplicabilidade desse planejamento venha a recuperar em partes, ou pelo menos estabelecer, dar a esta área uma estabilidade. Ou seja, essa área ela não vai se degradar mais, ela não vai piorar o seu estado mais do que a gente encontra ela naquele determinado momento. Entendeu? Basicamente seria isso daí. Então, para isso a gente tem um plano estratégico que vai mencionar, ele, lógico, tem que seguir alguns passos, então ele vai mencionar todas as características desta área e também estabelecer quais são as metas e os planos para que a gente possa recuperar essa área. Então, o desenvolvimento de um PRAD, ele requer algumas das seguintes atividades. Primeira, inspeção ambiental da área a ser reabilitada. Eu acho que eu mostrei para você em sala de aula um PRAD daquela área da rodovia da G174 que nós falávamos. Lembra disso? Por causa do escoamento da água, foi feita uma grande erosão e essa erosão estava sendo colocada ali dejetos de construção e não podia porque tinha plástico, tinha outras coisas, então esse dejeto tinha que ser selecionado. Então, o primeiro passo que a gente precisa de fazer para uma recuperação de áreas degradadas é visitar essa área e fazer uma inspeção ambiental. Quais são os fatores degradantes que nós encontramos nessa área que geraram impacto, seja na água ou no solo, e que precisa, de certa forma, ser reabilitada? Nisso, a gente vai comprovar dentro deste instrumento do PRAD, com documentação fotográfica, de todos os partes que nós verificamos, identificar os processos de transformação ambiental que deram origem aos itens identificados, ou seja, o que está ocasionando então essa erosão? O que está ocasionando a contaminação desse leito? O que está ocasionando esse assoreamento? Então, quais são os pontos? Identificamos que começou aqui nessa região, começou ali naquele ponto depois que foi arrancada aquela determinada árvore, ou começou aqui nesse ponto depois que passou essa estrada. Então, começou depois que retiraram as curvas de nível. Então, tudo isso precisa ser relatado dentro deste documento. Caracterização ambiental dos itens de passível de seus processos causadores, quais foram os que causaram, quais deles puderam causar algum tipo de coisa.
Hierarquização dos itens de passivo em termos de sua representatividade, assim como seus processos causadores. Começou então com a retirada da árvore. A retirada da árvore não foi tampado o buraco, então ficou um buraco. Acumulou, começou a chover, então a água começou a transbordar e nisso foi levando um pouquinho de terra, foi formando uma vossoroca que foi se abrindo e hoje está na extensão de 10 metros de extensão e 20 de profundidade. Um exemplo. E estabelecimento de medidas corretivas e preventivas para cumprir a necessidade de reabilitação ambiental da área. Ou seja, é preciso instalar a curva de nível antes de chegar aqui, é preciso então reflorestar determinada parte. Então são medidas que nós vamos encontrando para, depois de identificado o problema, identificamos o problema, identificamos quais são as possíveis causas desse problema, vamos então mostrar algumas medidas que podem ser preventivas para cumprir essa necessidade aí. E lógico também aqui o orçamento das medidas. Quanto que cada medida que eu for realizar, ela vai estar custando, né? Quanto que eu vou gastar para realizar essa medida corretiva aqui nessa determinada área. E temos aí também algumas informações, no caso aqui está escrito pelo Distrito Federal, foi um documento que eu peguei na internet, e isso também serve para vários estados. Então, identificação do nome ou razão social, o endereço, o tipo de atividade que é desempenhado naquela área, naquele local, a localização geográfica, um mapa com croquis, com as vias de acesso, como que você faz para chegar lá. Através da GA174, quilômetro 23, entra-se à esquerda em estrada de terra, segue por essa estrada por 12 quilômetros. Ao chegar ali no córrego tal, você vira... Mas segue mais 2 km, vira à esquerda, mais 5 km tem essa propriedade à direita da pista. Então vai dar dicas aí específicas. E o mapa informando a posição do empreendimento na bacia hidrográfica, né? Contendo aí mapa geológico e mapa de solos. Quais seriam as características que tem aí também a declividade desse terreno, para que a gente possa identificar de ponto a ponto qual que seria a situação. Além do número do processo de recuperação e a caracterização específica dos equipamentos que poderão ser utilizados aí no trabalho a ser desempenhado na recuperação dessa área.